Simulado 124 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para concurso público, está fazendo algum curso na área de trânsito, está estudando para tirar a primeira habilitação, está testando os conhecimentos, já acompanha o canal, está no lugar certo. Já são 400 questões de legislação de trânsito respondidas e comentadas aqui no canal, 0800 para você que nos acompanha aqui. São sempre 3 questõezinhas por vídeo, estamos no simulado 124 e vamos lá para a questão de número 401, que é a seguinte, olha. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN é infração de natureza média. Olha, vejam só. Nós temos aqui no CTB uma questão curiosa, né, sobre o tema. A primeira norma que tratava sobre essa questão de fiscalização de som, pelo menos assim, das recentes, né, é a resolução número 204 de 2006. E ela estabelecia a necessidade da utilização de um equipamento, um medidor de pressão sonora, chamado de decibelímetro, que era utilizado para fazer essa fiscalização. Só que era bem difícil de fiscalizar, né? Primeiro tinha que ser aferido pelo Inmetro regularmente, acho que anualmente. Quando o agente chegava na fiscalização, ele tinha que posicionar o equipamento a 7 metros de distância do veículo, 1,5 metro do solo, para medir a pressão sonora. Só que quando o pessoal ia se aproximando, né, o agente, o policial, quem estava lá com som alto e via, ou reduzia o volume, ou desligava, né, enfim. E aí, em 2016, nós tivemos uma mudança significativa na forma como se constatava essa infração. A resolução 204 acabou sendo revogada e foi substituída pela resolução número 624, que é lá de 2016. E aí, o equipamento deixou de ser obrigatório para a constatação dessa infração. A partir de então, e assim até hoje, tá certo? Mesmo a resolução 624 não estando mais em vigor, mas se o som do veículo for audível do lado externo e estiver causando a perturbação do sossego, então a infração ela está caracterizada, ela existiu. Como nós tivemos um revisaço de resoluções aí entre 2021, 2022 e tal, essa resolução 624, junto com outras que tratavam sobre questões de poluição ambiental, nesse caso a gente está falando de poluição sonora, elas foram todas revogadas e consolidadas numa única norma. E atualmente você encontra aqui, ó, resolução 958 de 2022 do Conselho Nacional do Trânsito, CONTRAN, e que traz exatamente essa mesma previsão que eu informei para vocês. A infração ela está prevista aqui no artigo 228 do CTB, só que ela não é de natureza média. Essa infração ela é de natureza grave. Aqui, ó, são 5 pontos registrados no prontuário, multa de R$ 195,23 e retenção do veículo para regularização, que seria a questão de ajuste aí do som, né, para não perturbar mais. Então a afirmativa aqui em si, ela está errada, em razão da natureza da infração que não bate, beleza? Bora para mais uma questão, que é a questão de número 402, que é a seguinte aqui, olha. Veículo de coleção é aquele fabricado há mais de 40 anos, original ou modificado e que possui valor histórico próprio. Aqui é o seguinte, gente, olha. Nós tivemos também modificações nesse sentido, né? Uma norma que tratava desse tema era a resolução, acho que 56 de 1998, que já foi revogada. Atualmente, as regras sobre isso estão previstas na resolução número 957 de 2022 do CONTRAN. E o próprio conceito, né, de veículo de coleção ele foi alterado no CTB por essa lei aqui, ó, 14.071 de 2020, que fez várias alterações no CTB. Até o momento é a lei que mais alterou o CTB de uma só vez, por sinal. E ela mexeu lá no anexo 1 do CTB para tratar justamente desse conceito, né, do que é um veículo de coleção. O erro aqui, ó, são os 40 anos. Por quê? Porque o anexo 1 do CTB fala em 30 anos. Então a questão está errada só por esse detalhe. Antes também, faço só uma ressalva, não tinha essa questão do original modificado. Ele não mencionava o modificado. Agora se menciona, né? Mas tem umas regras lá na resolução 957 para que ele seja considerado veículo de coleção, porque essa questão do valor histórico próprio é algum clube de colecionador devidamente homologado, é quem vai averiguar para fazer lá toda a conferência e ver se o veículo se enquadra ou não
como sendo veículo de coleção. Aí ele emite, um documento, acho que chama CVCOL, acho que é isso, que é um certificado de veículo de coleção, acho que é isso o nome. E aí aquele nome ali do veículo de coleção, aquele certificado de originalidade, né, que mostra, deixa comprovado que se trata de um veículo de coleção, permite que esse veículo, por exemplo, vá no Detran e faça alteração do documento, né, mude a placa do veículo, né, que deixa de ter aquela cor tradicional, pode ser a cor preta, se você quiser rodar só no Brasil, ou pode ser a cor da placa do Mercosul, acho que é cinza metálico, que é para o veículo de coleção, tá certo? Então ali só colecionador pode utilizar. Aí tem estado, inclusive, né? Aí varia, depende muito. Tem estado que concede desconto, né? Ou às vezes isenção total ou parcial do pagamento de IPVA para veículo de coleção. Aí depende do seu estado, né? No meu, até onde eu sei, não tem, né? Mas bora lá. Vamos para mais uma questão, a terceira e última, que é a seguinte, olha. O recurso em segunda instância administrativa será julgado tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação por infrações gravíssimas pelo CONTRAN. Olha, gente, essa previsão aqui, em relação a julgamento de recurso em segunda instância, ela consta lá no artigo 289 do CTB. E do jeito que está aí, do jeito que você está vendo, era a previsão na redação original, até que ela foi modificada por essa mesma lei que mudou lá o anexo 1 do CTB que eu mencionei, ó, foi a lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor em 12 de abril de 2021. Essa lei também alterou algumas questões lá no capítulo 2 do CTB sobre o Sistema Nacional do Trânsito, entre as várias mudanças que ela fez. E fez mudanças lá em relação à composição do CONTRAN, que antes eram representantes dos ministérios, né? E aí passaram a ser os próprios ministros de Estado, conselheiros, né? Os membros lá do CONTRAN, ou pessoas do alto escalão dos ministérios. E, assim, em tese eram essas pessoas que julgavam recursos em segunda instância, né? Quando havia autuação por órgão de trânsito da União. Isso mudou com essa lei. Hoje, quem julga recurso em segunda instância, né, por autuações feitas por órgãos de trânsito da União, a exemplo da PRF e a exemplo do DENIT, é o chamado colegiado especial. O colegiado especial é uma composição diferenciada aqui, eu diria, das JARes, né? Tem órgão de trânsito que ele possui várias JARes, né? Por exemplo, a PRF tem várias. E tem um coordenador geral dessas JARes. Esse coordenador geral está lá no colegiado especial, que vai julgar o recurso junto com o presidente da JARE que julgou o primeiro recurso e mais um presidente de JARE lá escolhido aleatoriamente. Então eles formam um colegiado especial e vão julgar o recurso, né, em segunda e última instância administrativa quando o auto de infração foi lavrado por um órgão de trânsito da União, exemplo da PRF ou do DENIT, independentemente da natureza da infração. Antes o colegiado especial só julgava infração leve, média ou grave, né? Contra que julgava as gravíssimas, ou seja, algo maior, sei lá, talvez tivesse sido a ideia do legislador na época. Hoje não, hoje é o colegiado especial que julga tudo em segunda instância, em recurso em segunda e última instância administrativa, quando a autuação foi feita por um órgão ou entidade de trânsito da União, tá certo? Então a afirmativa aqui, por esse detalhe, pegando a redação anterior do CTB, a redação original desse dispositivo no CTB, ela está errada. E aí, 3 questões erradas, né? E aí, você acertou todas ou errou todas, né? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. E vai indicando aí, eu errei a segunda, mas por tal detalhe. E aí a gente vai entendendo melhor as dificuldades e tentando ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.